Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula Tribunal do Júri, parte 4. Puxa vida, professor, não vai terminar esse treino do Tribunal do Júri. Senhores, Tribunal do Júri ele é extenso mesmo, tá? É bastante extenso e por isso os senhores têm que ter um pouco de paciência, porque nós estamos batendo em todos os detalhes do Tribunal do Júri. É um procedimento escalonado, como nós já sabemos, você tem duas fases, né? Uma fase que vai até pronúncia e depois a outra fase que é efetivamente o Tribunal do Júri, onde atuarão os senhores jurados. Nós estamos ainda na primeira fase do Tribunal do Júri. Nesta aula aqui, nós estudaremos sobre a pronúncia, impronúncia e absolvição sumária, tá certo? Vamos lá, então? Muito bem. Começando pela pronúncia. Que trem é esse? Que trem é esse? Pessoal, olha só. A pronúncia, ela é uma decisão interlocutória, né? Ela é uma decisão interlocutória pela qual, né, o juiz singular, não o juiz lá do Tribunal do Júri, ou seja, não os jurados, o juiz reconhece a materialidade do fato e reconhece que há indícios, a probabilidade de o réu ter praticado um crime doloso contra a vida. Esta decisão, denominada pronúncia, é essencial para que o sujeito vá a júri. Mas ele não está no júri ainda, Marcelo? Não. Ele está respondendo um processo, né, que, em tese, é um crime doloso contra a vida, mas ele ainda está na primeira fase, né? O Tribunal do Júri, especificamente, né, composto lá por 26 membros, sendo 25 jurados e um juiz togado, que dos 25 vão ser escolhidos 7 jurados por conselho de sentença, ele é na segunda fase. Mas para o réu chegar na segunda fase, ele tem que transpor uma barreira, e esta barreira é a pronúncia, né? Então, a pronúncia é a decisão que manda o réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri, né? Pode ser que tenha pronúncia, pode ser que tenha impronúncia, ou absolvição sumária, ou uma desclassificação, tá? Em outras palavras, né? Quando tem a primeira fase, que lembra da nossa última aula, que tem o oferecimento da denúncia, recebe, cita, defende, Ministério Público fala, juiz manda produzir diligência, tem audiência de instrução e julgamento, onde vai ser ouvida a vítima, ouvidas as testemunhas, né, peritos, acariações, reconhecimentos, debates orais, interrogatório, debates orais, sentença. Esta sentença, esta decisão, é a decisão de pronúncia. São 4 possíveis decisões no final da primeira fase. 4 possíveis decisões, né? Pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. A impronúncia reconhece a materialidade, ou seja, fulano morreu? Sim, reconhece. Fulano sofreu uma tentativa de homicídio? Sim, reconhece. Esse crânio, o provável autor, sim, então o juiz manda ele para o Tribunal do Júri. O nome desta decisão chama-se pronúncia. Quais os requisitos da pronúncia? Prova da materialidade do fato, ou seja, o que é materialidade do fato? Se realmente aquele acontecido, denominado crime doloso contra a vida, ocorreu. No homicídio, como é que prova a materialidade do fato? Pela perícia no cadáver ou por testemunha, tá certo? Provando a materialidade do fato já é o primeiro requisito da pronúncia. E também indícios suficientes de autoria, ou seja, não precisa ter prova da autoria, basta ter indício suficiente. O que é isso aqui, indício suficiente, professor? É uma probabilidade, né? Tudo indica que seja ele. Por quê? Porque nesta fase, o que vigora não é o princípio do indúbio pro réu. Você já ouviu falar indúbio pro réu? Na dúvida, absolve. Aqui nesta fase, que fase? Naquela primeira fase do Tribunal do Júri, se o juiz tiver dúvida, manda o sujeito para a júri. Por quê? Porque aqui é indúbio pro societá.
Na dúvida, beneficia a sociedade. A sociedade terá a oportunidade de julgar o sujeito lá na frente. Tá certo? Então, muito cuidado, porque se eles exigirem de você, para a pronúncia é necessário... Para a pronúncia, é imprescindível a prova da materialidade e prova da autoria. Falso. Não basta ter certeza da autoria, basta que tenha indícios suficientes. É uma probabilidade, não uma certeza. Indícios é uma probabilidade, não uma certeza. Eu vou te dar um exemplo. Ó. O sujeito, né, disse para o outro, eu vou te matar. É questão de tempo. Você pode acreditar que eu vou te matar. Acredita que 3 dias depois... O ameaçado, aquele que sofreu uma ameaça, foi encontrado morto, né? Constatou que a causa da morte foram tiros. Ninguém viu o sujeito sendo alvejado. Ninguém viu. Mas tem testemunha de que viu ele sendo ameaçado por João. João... Tudo indica, há uma probabilidade que João seja o autor do homicídio, porque foi ele que ameaçou. Lá no tribunal do júri, o João consegue demonstrar que nesse dia, inclusive, ele estava a 1000 quilômetros dali. Então era impossível ele ser o autor do homicídio, era impossível. Está aí, ó. Ele será absolvido, mas lá na frente... Aqui na primeira fase, porque ele ameaçou um cara que logo em seguida morreu, apesar de a ameaça não ser prova do homicídio, mas é um indício suficiente, porque é possível que ele tenha concretizado a sua intenção, o seu desejo, tá certo? Então, para a pronúncia, basta a prova da materialidade e o indício suficiente de autoria. E se ele trocar, professor? São requisitos da pronúncia. Prova da autoria e indício suficiente da materialidade. Falso. Não é indício da materialidade. Na materialidade tem que estar provado. A autoria não precisa. Aliás, o juiz não pode colocar na pronúncia que a autoria está provada. Ele não pode. A pronúncia dele é anulada. Por quê, pessoal? Quem vai dizer se há a certeza da autoria, quem vai dizer são os senhores jurados lá na frente. Aqui, nesta fase, o juiz não pode dizer que há prova da autoria. Mesmo que tendo, professor, mesmo que tendo, ele não pode colocar, está comprovada a autoria. O advogado vai recorrer e vai derrubar isso, porque isso chama-se excesso de linguagem. Você, juiz, está usurpando, você está invadindo a competência dos senhores jurados. Só os senhores jurados podem dizer que há certeza da autoria. Você pode dizer, juiz, que há certeza da materialidade, mas não certeza da autoria, tá? Em caso diz o juiz, caso o juiz coloque certeza da autoria, ele está incorrendo em excesso de linguagem. Isso não pode. Aqui, ó, excesso de linguagem. O que é isso? Excesso de linguagem é quando o juiz vai além de apontar apenas os indícios. Na sua fundamentação, no seu argumento, o juiz excede. Por exemplo, você que está me ouvindo, você é juiz. Pega um processo e num processo em que o sujeito matou outro com motosserra. Você deixou até se emocionar e na pronúncia você fala, o réu merece ser julgado pelo tribunal popular, uma vez que está comprovado a materialidade pela perícia tal, e também está comprovada a autoria pela própria confissão. Não pode. Se você não pode falar que está provada a autoria. Isto não é sua competência, juiz. Isto é competência dos senhores jurados. Você, mesmo que você enxergue que há prova da autoria, você tem que falar que há apenas indícios suficientes da autoria. Tá certo? Arbitramento de fiança. Na própria decisão de pronúncia, o juiz pode arbitrar fiança nos crimes afiançáveis para que o réu aguarde o julgamento, porque a pronúncia está aqui. Põe fim à primeira fase. Pode ser que do dia da pronúncia até ser julgado pelo tribunal do júri, passe até anos. O juiz pode fixar fiança para o juiz aguardar esse julgamento em liberdade. Para o réu aguardar o julgamento em liberdade. Sim, pode. O juiz pode arbitrar a fiança já na pronúncia, né?
E se ele já pagou fiança lá atrás? Não tem problema. Agora, se ele estiver preso e o juiz quiser arbitrar a fiança para ele sair, ou para continuar solto, o juiz pode arbitrar? Pode. Então, é possível o arbitramento de fiança durante ou por ocasião da pronúncia, tá? Decretação e manutenção ou manutenção da prisão preventiva. Cuidado, porque isso aí também cai para você. Olha só, é possível, eu estou dando aula para você. Imagine que eu estou respondendo por um crime doloso contra a vida, por um homicídio, tá certo? E eu estou dando aula para você. Então eu estou em liberdade? Sim. Ora, quando o juiz me pronunciou, ele deu uma decisão de pronúncia, o juiz pode decretar a minha prisão. E eu ser preso, mesmo sem ter sido condenado pelo tribunal do júri. Pode. Aí eu aguardo o julgamento do tribunal do júri preso. Isso é possível? É. Agora o juiz tem que decretar, ele tem que fundamentar por que ele está prendendo o sujeito que estava em liberdade até então. Ele tem que demonstrar. Porque ele vem procurando testemunha. Porque ele vai fugir do país. Porque olha aqui, inclusive não quis entregar o passaporte. O juiz tem que fundamentar isso. Tá certo? O sujeito que já vinha preso, né? Imagine que agora que o sujeito matou um cara, foi preso em flagrante e continuou preso preventivamente até o dia da pronúncia. Para que ele continue preso, o juiz tem que fundamentar a manutenção. Por que, juiz, que você acha que ele deve continuar preso até o julgamento pelo Tribunal Popular? Como que eles cobram isso de você na prova? Dizendo que a pronúncia por si só já é base para a prisão do sujeito. Negativo. Não basta ter a pronúncia para ter a decretação da prisão. O juiz pode até, na pronúncia, abre ali um parágrafo para decretar a prisão. Mas o juiz tem que demonstrar por que ele entende que o sujeito tem que ficar preso. Não existe mais aquela prisão chamada prisão decorrente de pronúncia. Não. Para prender ou para manter a prisão de quem já vinha preso, respondeu o processo preso, o juiz tem que fundamentar a decisão. Não é uma prisão automática, não é uma prisão decorrente, simplesmente decorrente da pronúncia. Não, ele tem que demonstrar as razões ou a necessidade da prisão. Tá certo? Recurso cabível contra uma decisão de pronúncia. O meu cliente, ele está respondendo por um processo de homicídio. Ele foi denunciado, o juiz recebeu, mandou citar, ele fez a defesa, eu fiz a defesa, o MP respondeu, tá? O juiz, com 10 dias, marcou a audiência, e aqui teve uma audiência que começou às 13 horas e terminou às 22 horas. Aquela audiência que acontece um monte de atos processuais, lembra disso? Vai começar a ouvir a vítima, se possível, nesse caso a vítima morreu, não vai ser possível ouvir. Depois, o juiz, em 10 dias ou na mesma audiência, ele deu a sentença a decisão de pronúncia. Eu, descontente, porque eu entendo que o meu cliente não deva ser pronunciado, porque não há indício suficiente, eu preciso recorrer, eu quero recorrer. Qual o recurso cabível? O recurso cabível é o rese, recurso em sentido estrito. Então, cuidado. Qual que é o recurso cabível contra a sentença de impronúncia? Apelação. Qual que é o recurso cabível contra a sentença de pronúncia? Rese, recurso em sentido estrito. Impronúncia, apelação. Pronúncia, rese. Impronúncia, apelação. Pronúncia, rese. Cuidado, hein? Porque basta colocar na prova assim, recurso cabível contra a decisão de impronúncia e pronúncia é o recurso em sentido estrito. Falso. A pronúncia é rese, a impronúncia é apelação. Tá certo? Cada decisão tem seu aspecto e sua consequência. A pronúncia manda o sujeito para a júri, a impronúncia não manda para a júri. Daqui a pouco nós falaremos dela. Tá certo? Então, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito, artigo 581, né? Inciso 4º, salvo melhor juízo, do CPP.
Olá, meus amigos, minhas amigas. Olha só, você que está estudando para o concurso aí do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, uma grande oportunidade para quem almeja, para quem deseja o seu tão sonhado cargo público. Nós aqui do Lá Concurso preparamos de novo. Olá, meus amigos, minhas amigas, você aí que está estudando para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nós aqui do Lá Concurso vamos ajudar na sua caminhada. Nós preparamos um super curso online, 100% online, um curso muito competitivo, com professores top de linha, como você assistiu essa pequena aula aí, a pequena demonstração da aula do professor. Olha só, nosso curso super competitivo 2017, atenção, custa apenas 10 mensalidades de R$ 25,00, ok? 10 mensalidades de R$ 25,00. Hoje, nós temos mais de 200 horas de videoaulas para você. Que eu tenho certeza, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir o nosso personal coach, você vai chegar lá e conte conosco. Forte abraço, fica com Deus e espero vocês aqui no LAC Concurso. Tchau, tchau. Clique LAC.